Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória do Liverpool por 2-0 diante o Bolonha, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente a sua opinião referente à partida, beleza? Estamos chegando próximo aos 800 inscritos no canal e eu gostaria de agradecer a todos que participaram até aqui, que se inscreveram, deixaram like, compartilharam e a todos também que irão chegar e assistir esse vídeo depois desse anúncio. Muito obrigado a todos e mais uma vez agradeço demais por acompanhar a Liverpool Brasil News. Agora, depois da introdução, vamos para o jogo. Nesta quarta-feira, os Reds receberão Bolonha pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League. O jogo aconteceu no Anfield Road. Os donos da casa venceram por 2-0, gols de Alexis McAllister e Mohamed Salah. Com a vitória, os comandados de Arne Slot mantiveram o 100% nessa edição da Champions League. Ainda é muito cedo para falar sobre classificação, mas para quem tem curiosidade, o Liverpool está na sexta posição, com 6 pontos conquistados, ficando atrás dos líderes por conta do saldo de gols. Falando da partida, o Liverpool iniciou muito bem a sua atuação. Logo no primeiro minuto teve uma grande chance em uma jogada construída pelo Gravenberch, em outro jogo muito bom do meio-campista. Ele construiu a jogada pelo meio-campo, acionou Salah que cruzou, mas Szoboszlai acabou não conseguindo acertar a finalização ou até fazer um corte para que alguém pudesse aproveitar esse lançamento. Nos primeiros minutos, assim até a metade do primeiro tempo, o Liverpool dominou o jogo, tanto que abriu o placar. Além disso, criou chances para ampliar essa vantagem, mas não conseguiu aproveitar desse bom momento. A partir dos 30 minutos da etapa inicial, o Bolonha conseguiu se impor dentro de campo e acertou muito bem a pressão na saída de bola do Liverpool. A gente já percebeu desde o início da era Slot que o Liverpool vai jogar dessa maneira, com passes curtos na saída. Se for necessário, sim, vai fazer alguns lançamentos, mas a prioridade é de toques curtos e uma saída construída. Então o Bolonha conseguiu encaixar a marcação em um determinado período do primeiro tempo, e isso fez com que eles criassem diversas chances em erros do Liverpool de saída de bola. Então primeiro foi o Szoboszlai, o Arnold errou alguns passes, teve alguns problemas nessa questão e o Bolonha empilhou chances, acertou a trave, o Alisson precisou trabalhar, mas aí eles não conseguiram empatar, na verdade, que ainda estava 1-0, e o Liverpool conseguiu sair dessa pressão através do contra-ataque. Então mesmo quando o Bolonha tentava pressionar o Liverpool tinha essa saída por construção, com passes curtos ou até lançamentos, principalmente com a maneira como o Gravenberch e o McAllister estavam se comportando. Então, algo que já está se tornando característico: o primeiro passe sai no McAllister, ele encontra o Gravenberch pressionado, mas ele consegue usar bem o corpo, dominar bem a bola para sair dos marcadores. Então, se a gente for olhar os melhores lances do Liverpool durante toda essa partida, muitos foram construídos nessas arrancadas do Gravenberch, porque ele recebe muito bem a bola de costas, de lado, ele consegue proteger bem a bola com o corpo para conseguir ter uma vantagem diante de seus marcadores. Então o McAllister já entendeu isso, eles já estão bem entrosados nesse movimento. Quem precisa entrar mais no jogo e nessa rotação é o Szoboszlai. E foi exatamente isso que aconteceu durante a partida contra a equipe italiana. O húngaro finalmente fez um jogo bom, que a gente pode dizer assim que ele foi importante, acabou com uma assistência para o segundo gol do Salah, mas a maneira como ele se comportou e se movimentou em campo foi muito inteligente e interessante. Porque o Liverpool, na maioria das vezes, consegue construir jogadas desde a saída de bola, passando pelo Alisson, pelos defensores, no meio campo. Quando chega no meio campo, precisa que o Szoboszlai esteja bem posicionado para que ele faça essa transição do meio campo para o ataque. Porque quando ele se posiciona nas costas dos volantes adversários, na intermediária ofensiva do Liverpool, a equipe acaba tendo mais opções para sair jogando. Seja que o Gravenberch escolha um passe para o próprio Szoboszlai, ou ele dê espaço para um dos pontas, o Salah, o Dias, até bolas enfiadas para o centroavante, que nesse caso foi o Darwin Núñez de titular. Assim, ele precisa entrar nesse jogo, nessa rotação, para que todo o sistema funcione, desde a construção saindo do Alisson para chegar até a área adversária.
E mais uma vez, outro aspecto bem positivo do ataque do Liverpool foi a maneira como os meio-campistas e os demais jogadores, os laterais principalmente, os atacantes, que já é obrigação, como eles se posicionavam na área. Então todo o ataque que o Liverpool fazia, todas as vezes que o Liverpool chegava na intermediária ou no fundo do campo para fazer cruzamentos, tinham sempre 3 ou 4 jogadores para aproveitar essas jogadas de bola cruzada ou passes para trás. Então foi um movimento muito interessante e que já se tornou rotina nesse novo Liverpool, que já tá perdendo a graça de chamar de novo Liverpool, porque a gente já entendeu que é um novo técnico, mas já tá um bom tempo da temporada, principalmente, provavelmente um terço, podemos dizer assim. Então é algo muito interessante como a equipe vem se comportando e entendeu rápido quais são os princípios do Arne Slot. Porque se você voltar no canal e ler ou assistir, ou melhor dizendo, ou ler os nossos conteúdos nas redes sociais, as análises que fazíamos do Slot em todos os momentos eram essas características do ataque dele. Então é uma equipe que constrói muito bem com a bola trabalhada, é uma equipe que ocupa muito bem um lado do campo para fazer viradas de jogo e pegar a defesa adversária meio que desbalanceada, e principalmente quando chega no ataque tem muitas opções dentro da área para finalizar as jogadas. Já que eu falei bastante dos pontos negativos, positivos, melhor dizendo, agora eu vou falar alguns negativos que, pelo menos assim, me chamaram a atenção. Os Reds tiveram muita dificuldade quando o Bolonha acertou a pressão na saída de bola, e isso fez com que a equipe italiana tivesse muitas chances de gol. E o Alisson, se não fosse o Alisson, talvez o Liverpool sofreria um empate ou até uma virada naquele momento da reta final do primeiro tempo. É algo que é um risco que a equipe corre, todos os times que saem na construção sabem disso, e que realmente quando dá certo é algo que dá muita vantagem para o seu ataque, mas quando tem algum erro a defesa acaba ficando exposta. Então é algo que o Liverpool precisa entender melhor, é que os jogadores, principalmente da defesa, precisam entender que em determinados momentos não adianta forçar passe para o meio campo, forçar jogadas mais mirabolantes ali naquele espaço do campo, na sua área defensiva ou na sua intermediária defensiva. E não é feio dar um chutão, principalmente quando você tem um centroavante como o Darwin Núñez, porque se você lançar para ele, ele vai brigar, não importa qual seja o zagueiro. Ele pode ganhar, pode perder, mas pelo menos ele vai brigar e vai segurar a bola para que a equipe consiga sair dessa pressão. Então, em alguns determinados momentos, o Liverpool pode escolher melhor essa saída de bola, alternar mais vezes do que ficar insistindo muito e sempre nessa saída curta quando a pressão está encaixada. É claro que é o estilo do treinador, é algo que provavelmente o Slot exige do seu time que saia construindo, mas em alguns determinados momentos a equipe não precisa correr esse risco que acaba se tornando desnecessário. Então, a maioria das chances que o Bolonha teve dentro do primeiro tempo e até no segundo não foram jogadas construídas pela equipe italiana, foram jogadas onde o Liverpool errou na saída e deu a chance dos caras marcarem, e eles não conseguiram superar o Alisson ou a trave algumas vezes. Partindo agora para a avaliação individual de cada jogador, começando sempre com o goleiro, o Alisson, que foi o titular nesta partida. Gostei muito da atuação dele, principalmente nessas construções com os pés. Em alguns momentos ele forçou muito o passe ali onde não precisava forçar, que eram esses passes curtos, mas ele melhorou significativamente essa saída de jogo curto, esses passes curtos que a gente sabe que o Alisson tinha muita dificuldade. Então a minha nota para ele com essa questão da construção de jogo e principalmente com as defesas importantes que ele fez, que é a primeira obrigação dele, a minha nota para ele é 9, foi um jogo bem seguro e muito bom do Alisson. Partindo para a lateral direita, o Arnold foi o titular e foi um jogo muito abaixo do nosso lateral e vice-capitão. Ele dava a impressão de que estava meio que desconexo do jogo, muito desligado da partida, cometendo alguns erros na saída de bola. Em alguns duelos defensivos ele levou até a melhor, mas em outros ele estava muito desatento e sofrendo com a marcação e com a superioridade numérica que a equipe italiana estava colocando para cima dele. Eles tentaram de todas as maneiras possíveis atacar pelo lado do Arnold, colocando 2-3 jogadores, fazendo com que o Konaté e o Gravenberch precisassem deixar as suas posições para tentar abrir espaço, seja na intermediária
ou dentro da área. Então foi algo que aconteceu durante todo o jogo. A gente sabe que o Arnold é um lateral que em alguns momentos tem dificuldade para defender, mas vem evoluindo temporada após temporada nesse quesito, e o próprio Arne Slot já disse que ele precisa ficar mais concentrado nas suas ações, então ele precisa se tornar um jogador mais focado no que ele precisa fazer e não desligar tanto do jogo. E foi exatamente o contrário que aconteceu nessa partida contra o Bolonha. Em muitos momentos o Arnold parecia desligado e fora da realidade do que estava acontecendo, e nem parecia que estava num jogo de Champions. Então é algo que me preocupou bastante dentro da partida, mas ele acabou não comprometendo o resultado, e é torcer para que ele retome essa atenção, porque é um jogador muito importante para a equipe. A minha nota para ele é 7. Konaté e Van Dijk tiveram atuações bem parecidas, eles fizeram basicamente a mesma coisa de sempre. Foram 2 muros na defesa, não cometeram erros, fizeram boas coberturas, ganharam duelos pelo chão, pelo alto, alguns cortes, também interceptações. A minha nota para a dupla com um clean sheet é 8, foi uma atuação bem segura dos dois. Na lateral esquerda eu gostei bastante da atuação do Robertson, desde o momento defensivo, passando para o ofensivo quando ele precisava construir as jogadas, e principalmente nas ultrapassagens, que foi algo que ele deixou de fazer na reta final da última temporada, e nesse início de temporada ele tem aproveitado melhor essas oportunidades. Mas é incrível como o Luiz Dias, com cerca de quase 4 anos de Liverpool, não consegue entender os movimentos do Robertson e não tem tanto esse entrosamento como tinha Sadio Mané com o Robo. É claro, são jogadores de prateleiras diferentes, eu gosto muito do Luiz Dias, mas o Mané, sem sombra de dúvidas, era um jogador de uma qualidade superior, principalmente quando estava no auge. Mas enfim, é algo que me chama muita atenção, que o Luiz Dias não aproveita muito as ultrapassagens do Robertson. Em muitos momentos o Robertson ele dá linha de passe, seja abrindo pela lateral ou infiltrando pelo meio, ou se não cria dúvida para cima dos adversários, mas o Luiz Dias não consegue aproveitar essas ultrapassagens dele. Então é algo que me chama muito a atenção e acredito que pode melhorar durante toda a temporada. Mas o foco neste momento é o Robertson. Eu gostei da partida dele, fez um jogo muito bem defensivamente, praticamente foi importante e foi mais uma peça interessante para a equipe manter esse clean sheet. A minha nota para ele é 8. Indo para o meio campo, que pelo menos na minha visão geral assim, do futebol, é o setor mais importante da equipe, porque sem um meio campo sólido a equipe não funciona defensivamente e muito menos ofensivamente. E realmente o nosso meio campo tem sido literalmente o pulmão da equipe em todos esses momentos, desde o início da temporada. Em alguns momentos o Szoboszlai oscila, mas é impressionante como o McAllister e Gravenberch eles entregam o mesmo nível de atuação jogo após jogo. Eu não me recordo assim de um jogo nessa temporada que os dois foram mal. Acredito que um jogo um pouco mais abaixo da dupla foi contra o Forest, mas nem tanto assim, apesar da derrota. Eles conseguiram jogar bem. São dois atletas que se complementam e estão muito bem entrosados. As características de um completam as características do outro, então eles estão nesse movimento de em alguns momentos um sobe, o outro fica na cobertura, e muitas vezes o que vem me mostrando muito isso é quando o Liverpool pressiona o adversário. Então toda vez que o Gravenberch sobe para pressionar alguém, o McAllister está nas costas dele, para caso essa pressão seja ultrapassada, ele consiga fazer uma falta ou até roubar a bola. Então realmente os dois estão muito entrosados nesse movimento, e acontece o contrário. Quando o McAllister sobe, o Gravenberch sempre está na cobertura, e principalmente na questão da saída de jogo e construção de jogadas. Como eu vinha dizendo na análise geral, algo que tem se tornado um padrão e sido muito bem aproveitado nessa situação do Liverpool é a questão dos passes entre linhas. Então toda vez que o McAllister recebe a bola um pouco mais recuado, ele encontra o Gravenberch entre as linhas, e o Gravenberch consegue ganhar do adversário, seja pela movimentação, seja pelo drible ou pelo domínio dele, que é algo muito interessante de se observar e algo que ele faz com muita qualidade,
que é aquele giro com o corpo onde o adversário não consegue pegar a bola e ele só coloca a bola na frente e consegue ganhar vantagem. Então é algo que vem se tornando mais um padrão para a equipe, e isso é muito interessante porque pode acontecer tanto com o Gravenberch recebendo essas bolas ou o próprio McAllister. Os dois têm a qualidade para isso. A minha nota para a dupla é 8,5, eu gostei muito do jogo dos dois. Avançando um pouco mais no campo, falando dessa vez do nosso meio atacante, que foi o titular, o Szoboszlai, mais uma vez. Ele foi crescendo durante toda a partida. Dentro do jogo mesmo, teve alguns determinados momentos que eu até fiquei com isso na cabeça sobre a gravação do vídeo. Deu uma sensação do primeiro momento, quando ele conseguiu acertar uma jogada de efeito, que ele entraria no jogo e realmente faria um jogo bom. Porque algo que mexe muito com o atleta é a confiança. E quando ele acertou a primeira jogada de efeito, ele se engrandeceu diante a partida e soube aproveitar bem essa oportunidade e os espaços que o Bolonha deixava na intermediária defensiva deles à ofensiva do Liverpool. Então a movimentação do Szoboszlai, seja para cair pelos lados ou até aproveitando as costas dos volantes, foi muito bem interessante, e ainda mais quando tinha essas jogadas de passe entre linhas que ele recebia na transição e podia armar uma jogada mais com a defesa desmontada. Então ele foi muito inteligente nisso, cometeu alguns erros, mas são ajustes e também acontecem na partida. A gente, apesar da qualidade do adversário, que é uma equipe que teve muitas mudanças assim no time titular, que fez sucesso no último campeonato italiano, o técnico também saiu, mas a gente sabe que ainda não é um time de primeiro escalão. Mesmo assim, a equipe é muito bem organizada e tem bons defensores, então é claro que eles também têm jogadores do outro lado. Não são todas as vezes que vai dar certo as movimentações do time, e eles irão dificultar o máximo possível. A minha nota para o Szoboszlai, que ainda teve uma assistência para o gol do Salah, a minha nota para ele é 8. Partindo para o ataque, começando com o Luiz Dias, que foi o titular na ponta esquerda. Foi um jogo bem apagado do Lúcio, ele não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Até um lance ele conseguiu construir uma boa jogada, mas não faço ideia do que passou na cabeça dele, que ele teve 3 oportunidades para finalizar e preferiu forçar um passe no Salah, que era praticamente impossível de ser realizado. Foi uma atuação muito abaixo, muito discreta, me pareceu cansado e sentiu muito o ritmo do jogo. Ele foi substituído pelo Gakpo, que depois eu irei falar sobre isso, mas enfim, a atuação dele foi muito abaixo do que ele vem fazendo na temporada, e a minha nota para ele é uma 6,5. Indo para o centroavante, o titular dessa vez foi o Darwin Núñez, já que o Diogo Jota perdeu algumas sessões de treino na última semana, melhor dizendo, porque ele estava com uma dor no pé, que ele sofreu um choque durante a partida contra o Wolverhampton, acabou tomando uma pancada e ficou ausente dos últimos 2 treinos, mas acabou participando do treino da segunda-feira e foi pro jogo. Mas enfim, falando sobre o Darwin, ele começou muito bem a partida, ele teve uma participação importante durante o primeiro gol, porque ele fez o pivô que resultou no cruzamento do Salah, então foi algo muito interessante, só que o Liverpool pouco se aproveitou desse recurso dele. Foi algo que também aconteceu na Copa da Liga, diante do West Ham. Esse pivô do Darwin Núñez é muito bom, então ele consegue fazer esse movimento, essa proteção da bola muito bem, distribuir o jogo nessa questão, mas nos jogos que ele atuou, nos poucos minutos que ele teve até aqui na temporada, o Liverpool pouco conseguiu aproveitar disso. Então é algo que a equipe pode entender melhor e utilizar como recurso em alguns determinados momentos da partida, principalmente nesses que eu havia dito sobre a pressão adversária na saída de bola. Então o Alisson, que tem uma boa reposição, encontrar o Darwin Núñez para o pivô pode ser uma solução muito interessante. Mas no jogo em si, ele foi, ao contrário do Szoboszlai, que foi crescendo no jogo, Darwin foi caindo durante a partida. Ele começou bem, participou do gol, teve um gol anulado e depois disso ele praticamente errou tudo que tentou. O gol anulado, ele estava impedido, mas a culpa não foi dele, o zagueiro saiu muito bem. O Belkemar, o zagueiro adversário, perdão pelo equívoco no nome, ele saiu muito bem na hora de fazer a linha de impedimento e o Darwin não tinha como evitar isso, mas ele finalizou bem, fez o gol, infelizmente foi anulado corretamente porque estava impedido. Enfim, ele caiu bastante durante o jogo, cometeu alguns erros de passe, algumas tomadas de decisão errada e acabou não aproveitando muito bem essa oportunidade que a temporada o deu de ser titular em um jogo de Champions League.
A minha nota pro Darwin é 7. Falando agora do ponta direita, que foi o Salah, o titular, ele fez um jogo, se a gente pegar todo o apanhado dos 90 minutos que ele ficou em campo, foi um jogo bem abaixo do Salah. Mas ele é aquele tipo de jogador, assim como o próprio Alisson disse na entrevista após o jogo, e também eu costumo dizer para todo mundo que o Salah é um tipo de jogador que você não pode tirar de uma partida, porque em um lance ele consegue resolver o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi em um lance, foram 2, já que ele deu uma assistência no começo do primeiro tempo e fez um baita golaço na segunda etapa, garantindo a vitória e os 3 pontos para o Liverpool. Realmente é um tipo de jogador diferenciado e algo que a gente tem que aproveitar, porque cada partida que passa, cada mês que acontece, vai chegando ao fim nessa trajetória muito importante de um jogador do Liverpool, um ídolo do Liverpool, uma lenda, e com certeza será o maior jogador da história do clube para uma grande parte da geração da torcida do Liverpool. Então toda essa nova geração que acompanha o clube nos últimos anos, assim como a última geração teve o Gerrard como seu principal ídolo, o Salah será essa peça fundamental durante todas essas conquistas da era Klopp. Agora na era Slot ele vem fazendo uma temporada muito boa, como sempre, distribuindo assistências, participando ativamente, anotando gols. Enfim, essa versão do Salah playmaker e um jogador cada temporada mais completo é algo que me chama muita atenção. Mas essa partida em si, ele esteve apagado durante alguns momentos, fez um gol, deu uma assistência, acabou saindo como melhor em campo. Foi um jogo típico de Salah. A minha nota para ele é 8,5 e vejo isso como muito importante para a equipe, porque é muito necessário que o time tenha um jogador desse calibre, desse nível, e que ele consiga resolver determinadas situações quando o dia não está tão favorável para o coletivo. O individual do Salah ele pode se sobressair e auxiliar o Liverpool em vários momentos. A minha nota para ele, como eu disse, é 8,5. Falando dos reservas, aos 61 minutos, o Jota entrou no lugar do Darwin Núñez. Até teve alguns bons momentos, principalmente em construção de jogadas ofensivas. No gol do Salah, ele teve uma participação importante para construir essa jogada em transição, dar andamento nesse ataque. Mas, além disso, ele não teve outras participações muito relevantes assim na partida ou que chamassem a minha atenção. A minha nota para ele é 8, entrou bem o Jota como sempre quando ele vem do banco. Aos 72 minutos entraram o Tsimikas no lugar do Robertson e Gakpo no lugar do Dias. Gakpo pouco teve oportunidades na fase ofensiva, já o Tsimikas teve um trabalho na questão defensiva, cometeu uma falta que o juiz meio que viajou, que ele tirou, ele desarmou o atacante adversário na bola, tomou o amarelo inclusive. Fez um jogo de Tsimikas, mais uma vez, não comprometeu, então realmente ele não conseguiu manter essa regularidade de sempre quando ele entra, com todo o respeito. Mas brincadeiras à parte, ele fez um jogo bem ok, bem justo para essa reta final, principalmente para descansar o Robertson. A minha nota para o Tsimikas é 7, assim como para o Gakpo, não tem muito o que dizer dos dois. Aos 85 minutos, entraram Conor Bradley no lugar de Arnold e Curtis Jones no lugar de Szoboszlai. Também não tiveram participações tão efetivas assim no jogo, não tocaram na bola e fica até difícil dar uma nota ou avaliar o desempenho dos dois, então vou deixar sem nota. Falando agora do trabalho do Slot para essa partida, ele contou com um desfalque de última hora do Chiesa, que acabou não treinando depois do jogo contra o Wolverhampton. Slot disse que ele sofreu um problema e até agora não se sabe qual. Os jornais ingleses dizem que é um problema muscular, mas o próprio Arne Slot disse que é bem provável que ele já esteja disponível para participar do jogo do final de semana contra o Crystal Palace, então não parece ser algo sério. Além desse desfalque, tem já o desfalque de longa data da ausência do Harvey Elliott, que quebrou o pé durante a última data FIFA. Então ele não teve tantos problemas assim para armar a equipe, ele mandou a campo um time titular, que já é a base desses 12 jogos de Slot no comando do Liverpool, principalmente com a defesa sólida que a gente vem estabelecendo. Claro que os adversários que a gente enfrentou não são de tão alto nível,
mas para essa partida em si, acredito que a equipe ficou muito exposta nessa questão da saída de jogo, ainda mais quando o Bolonha conseguiu encaixar a marcação e o Alisson precisou trabalhar bastante para evitar um empate ou uma derrota com virada, enfim. Essa questão da insistência nessa saída de jogo é o princípio dele, é algo que ele vai manter, mas em alguns momentos precisa sim ter a liberdade para dar um lançamento, para tirar a equipe do sufoco. Mas mesmo com essa questão defensiva, a equipe se comportou muito bem durante toda a partida e o Slot reforçou muitas vezes que ele não gosta quando o jogo fica aquela trocação de contra-ataque atrás de contra-ataque. E foi isso que deu um problema para o Liverpool durante o final do primeiro tempo e em alguns momentos do segundo, quando o Liverpool não segurava a bola e não trabalhava ou não controlava o jogo, não se defendia com a bola. Isso foi um grande problema porque a equipe do Bolonha trabalhava muito bem nessa questão de transição e aproveitava muito dessa linha muito ofensiva do Liverpool. Então, acabou fugindo do controle o jogo em determinados momentos. O Liverpool não conseguiu mandar na partida como vinha fazendo nos últimos jogos. Então esse foi um grande problema. Assim como aconteceu contra o Wolverhampton, então vejo que essa questão física da sequência de jogos, por pouco tempo que os treinadores têm para trabalhar com as suas equipes, acabou prejudicando nessa questão do padrão do Liverpool e claro, os adversários também que vieram com uma pressão muito bem encaixada, mas que acabaram não aproveitando as oportunidades que tiveram. Apesar disso tudo, a minha nota para o Slot é 8. Gostei muito do trabalho dele nesse jogo, de como ele armou o plano de jogo. Teve essas questões que poderiam ser alteradas, que eu havia dito, mas mesmo assim ele foi importante para o time, a maneira como ele armou a equipe. Além disso, são 8 vitórias nos primeiros 9 jogos, é um recorde para a história do clube, é o primeiro técnico a conseguir essa marca. Foi um jogo histórico para ele, algo que ficará marcado na história do clube em todos os anos, no futuro, enfim. Mas também, como o próprio técnico disse, ele não quer ficar na lembrança do torcedor do Liverpool somente por isso. Ele pretende conquistar títulos ou criar boas memórias para a equipe de outras maneiras além desse recorde. Então é um cara que sempre se comunica muito bem nas coletivas, é um cara muito sincero e que fala o que vem na cabeça dele, não tem papas na língua e realmente são características e alguns momentos, assim, alguns movimentos que ele faz durante todo o trabalho dele, que a gente vai se acostumando, apesar de já ser 2-3 meses com ele comandando a equipe com jogos de fato, a gente vai conhecendo ainda mais a questão tática, técnica e de comportamental de Arne Slot. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, muito obrigado a todos os 800 inscritos do canal. Agradeço muito a participação, os likes, os comentários, estarei sempre de olho para conversar com vocês e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.